Olá, para você que assiste a gente, vamos receber hoje no Café PT, dentro do mês da visibilidade trans, a artista, ativista, modelo e dançarina Anastácia Marchelli, para conversar com a gente sobre os desafios de fazer cultura no Brasil sendo uma pessoa trans. Pega a sua caneca e vem tomar esse café com a gente. Bem-vinda, Anastácia. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de tomar esse café com a gente e conversar aqui com a TV PT. Eu que agradeço, meu amor. Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve para todo mundo. Anastácia, a gente acompanhou, né, as suas redes sociais, vendo aí todo o seu movimento, né, tanto como modelo, como dançarina, bailarina, né, tanto em batalhas aí de hip hop, participando dos movimentos culturais aí em Belém, né, marcando essa presença tão bonita e tão expressiva, tão artística, né, em shows, em palcos, enfim, e em festivais. Eu queria que você falasse sobre como que marcar essa presença, né, no meio cultural, fazer a sua arte como você faz tão bem, sendo uma pessoa trans. Eu imagino que tenha alguns desafios específicos. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho. Bom, vou trazer dentro da minha história, né, dentro do meu começo, do meu início, porque eu começo uma performance, né, artística dentro do movimento do hip hop, né, do movimento de batalhas de rima, que a gente entende que é um movimento majoritariamente de homens, né, homens héteros cis, e consequentemente um lugar onde existe muito machismo, muita transfobia, LGBTfobia, misoginia, enfim, todas essas abóboras no geral ali existem. E no meu início o rap sempre fez parte da minha construção política, né? O rap sempre fez parte das minhas vivências e eu sempre escutei muito. E quando eu conheci as batalhas de rap, era um lugar onde eu queria estar, onde eu me sentia bem, me olhando num geral, mas sempre que o meu corpo estava naqueles espaços, o meu corpo era ridicularizado, era taxado, enfim, as coisas que a gente já está acostumada. E a partir daí, como eu já trabalhava com dança, eu precisei me inserir dentro do cenário do hip hop, né? Trazendo as minhas pautas, as minhas contestações, e tudo isso eu consegui trazer para dentro das minhas performances, né? Eu sempre usando o rap, é claro, porque eu acho que o rap, para mim, é uma das maiores ferramentas políticas de mudanças, de transformação da sociedade. Então, eu sempre tive esse pensamento de juntar o rap e juntar a dança, que era algo que eu já fazia em tudo, e aí eu comecei a desenvolver essas performances para me inserir dentro desse cenário, porque eu sempre digo que a gente, né, quanto corpos trans, a gente nunca é fácil, né? Nunca ninguém vai dar nada para você. Você sempre precisa tomar, você sempre precisa chegar com o pé na porta, você sempre precisa ter essa iniciativa, essa voz, ser esse corpo, essa presença que toma o espaço. Ninguém nunca vai estar ali para nos dar, né? Então, eu vejo que essa foi uma das minhas grandes dificuldades, assim, um dos meus grandes incômodos em começar a trabalhar as minhas performances artísticas no meio disso. Bacana. E fala um pouquinho pra gente dessa batalha de rap feminino e LGBTQIA+, aí de Belém, né? Dessa cena aí de Belém, desse cenário, como que funciona, você faz parte da organização desse evento, queria que você falasse um pouquinho, porque eu imagino que assim como você, tem outras figuras aí também, que estão também ocupando esse espaço dessa forma ativista também, política, né? Olha, aqui em Belém a gente não só a Battle Girl Power, né? Eu faço parte da Battle Girl Power, que é um coletivo de meninas que se reuniu a partir da Ruth Clark, que é uma dos nossos grandes nomes de referência da nossa cultura do rap underground aqui em Belém.
E ela é a idealizadora desse projeto. E junto com ela, a gente, desde 2017, já vem trabalhando os nossos eventos, mas não só a Battle Girl Power. Aqui em Belém a gente tem outros coletivos também, tem a North Ground, tem a XXT, tem os coletivos de grafite feminino também aqui em Belém. O cenário de Belém, o cenário do rap de Belém, hoje em dia ele é bem amplo, e as meninas e as manas tomaram de conta real. Assim, a gente pegou, já que não tem o nosso espaço, a gente vai começar a construir esse nosso espaço saudável para que a gente possa, enfim, trazer as nossas vivências e fazer nossas trocas e nos posicionar, mostrar nossa arte também de uma forma que seja mais saudável para a gente, né? E aí, com isso, a gente viu muitas pessoas começarem a rimar, começarem a aparecer dentro dos movimentos de rima, muitas pessoas trans, que quando eu comecei a frequentar a batalha, não se via outra mulher trans nas batalhas, ia sempre eu e uma irmã minha, que a gente anda junto desde sempre, e aí no cenário de batalhas era sempre só eu e ela. E aí hoje em dia você tem, dentro do cenário do hip hop, você tem Yara MC, você tem Afrotone, você tem Lima MC, Rod Monstro T, pessoas que a partir dessas batalhas começaram a criar coragem, tomar força e trazer o seu trabalho, a sua arte para compartilhar nos demais coisas. Assim, hoje em dia essas pessoas não estão só para as nossas batalhas que são voltadas para o nosso público, né? Hoje elas entendem que elas são potências para ocuparem os espaços que até mesmo antigamente eles não nos permitiam ocupar. Então acho que isso para mim é muito bonito de assistir essa transformação, assim, né? Do antes para o agora, e a partir do que a gente começou a construir, né? Então eu acho isso muito bonito. É bacana você trazer todo esse cenário aí de Belém, e eu queria que você falasse um pouco de como você vê os artistas da região norte, né, se destacando no cenário cultural do Brasil. Como é que você acha que tem sido como esses artistas têm se colocado, né, no cenário nacional? Se você acha que ainda há desafios e quais são? Olha, eu vejo que um dos grandes desafios da nossa região, não digo da nossa região, né, do Brasil em geral, é a situação da xenofobia, né? O resto do Brasil ele sempre apagou o norte e o nordeste. Então, não vou dizer que agora nós somos potência. Não, os artistas nortistas e nordestinos sempre foram potências, e agora que o mundo está começando a olhar para a gente, agora que de certa forma, assim. Então, o que eu vejo dentro dessa perspectiva é que o Brasil tem muito o que consumir e muito o que aprender dos artistas nortistas. Eu citei alguns nomes de pessoas trans e pessoas LGBTs, mas, enfim, né, nós temos um rio gigante de artistas, de potências mesmo. Nick Dias, Moraes MV, Sumano, Viena, Negra Bi, são pessoas que o mundo precisa conhecer, não só o Brasil, o mundo inteiro precisa conhecer. O Norte, ele é uma potência de vivências, é uma potência de culturas e de individualidades também. Eu acho que, por mais que nós se englobamos em comunidades, nós somos o povo preto, mas nós somos um povo preto que cada um tem sua individualidade. Então, eu acho que o artista nortista, ele parte muito disso. Nós vivemos nesse rio, Amazônia, mas cada rio desse é uma rua, cada braço desse é uma história. Tá entendendo? Então, eu vejo os artistas nortistas como um grande rio de potência e de saberes para o resto do mundo, assim, coisas que eu aprendi muito com eles. Eu preciso e quero ver. Vai ser lindo assistir o mundo inteiro conhecer essas pessoas que estão produzindo essa arte aqui em Belém. Não sai daí, o Café PT volta já.
Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de volta com o Café PT e hoje a gente conversa com a Anastácia Marchelli, ela que é atriz, modelo e dançarina lá de Belém. Anastácia, a figura da escrava Anastácia, que é um ícone de resistência, né, de luta contra a opressão, foi uma inspiração para você na sua jornada, para escolher teu nome artístico, e por quê? A Anastácia, ela surge na minha vida justamente nesse momento de transição, assim, né? De transição, tanto da minha transição de gênero, quanto desse meu posicionamento artístico. Porque nesse processo, eu comecei, né, a minha transição para não... enfim, dentro da minha cabeça naquela época, eu transicionei de 15 para 16 anos. Então, na minha cabeça naquela época, eu fazer uma drag queen seria muito mais aceito, assim, seria uma coisa tipo, um início de conversa, vamos dizer assim, pensando em relações familiares. E como eu comecei a fazer as minhas performances, né, e eu sempre me enxerguei eu sempre enxerguei como essa pessoa que precisa gritar e a todo tempo é silenciada. E dentro disso tudo eu encontrei a história da escrava Anastácia, né? Que por conta de não ficar calada diante às opressões, né, dos seus senhores brancos, ele foi condenado a usar a máscara de Flanders. E eu trazendo isso para as minhas vivências, né, eu fiquei maravilhada. Assim, eu falei, pronto, Anastácia é o nome da minha drag queen, porque é exatamente isso que a minha drag queen faz. Eu pegava músicas ou cenas, textos que traziam essa repressão e, de alguma forma, em algum dado momento dentro da performance, essa repressão sumia e a Anastácia criava força, criava voz e gritava. E aí eu fui e comecei a performar como Anastácia, Anastácia, Anastácia. E dentro desse meu processo de transição, a Anastácia não teve como ser outra coisa, não teve como ser outro nome. A Anastácia, ela já era muito viva em mim, tanto na história brasileira quanto na minha história pessoal. Maravilha. Então é uma grande referência. E agora mudando um pouquinho, falando um pouquinho da área política, você fez parte de uma candidatura coletiva nas eleições de 2022. Eu queria que você falasse qual a importância das pessoas trans estarem ocupando esses espaços de poder, os espaços dentro da política. Olha, eu vejo que políticas públicas, elas são necessárias para toda uma sociedade, né? Mas, como sociedade, nós temos nossas particularidades e eu acho que a gente precisa construir um governo que pense essa pluralidade. Então, eu não posso pensar políticas públicas para uma pessoa preta sendo uma pessoa branca. Eu não posso pensar políticas públicas para uma pessoa trans sendo uma pessoa cis.
Então, eu vejo que essa é a necessidade e a real importância de termos pessoas trans dentro dos governos, dentro dos mandatos, porque nós somos pessoas que precisamos falar por nós mesmas, nós, melhores do que ninguém, entendemos das nossas necessidades, e eu acho que é de extrema necessidade e urgência também, né, que a gente tenha cada vez mais pessoas debatendo sobre isso, porque, aliás, porque nunca nós estamos falando de uma sociedade no geral, mas de suas particularidades, e dentro da minha individualidade, eu preciso me posicionar, porque tem coisas que só eu vivo, só eu sei o que eu passo, e só eu sei o que amenizaria passar por isso. E a gente vê que hoje em dia já existem, né, mulheres trans ocupando esses espaços, no Congresso Nacional. Como que você vê essa mudança mesmo no cenário político? Você se inspira, você vê outras pessoas, tem gente que te inspira? Como que você analisa aí que tá esse cenário da política brasileira? Eu acho que não é novidade para ninguém, né? Nós temos aí pessoas incríveis com discursos e oratórias impecáveis, pautas impecáveis, fazendo de fato o que precisa ser feito, né? Erika Hilton, aqui a gente encontra Lana Larra, a gente encontra várias pessoas já inseridas dentro do cenário político, e que é muito bonito de se ver. É muito bonito. Eu sempre disse, enquanto a gente estava em campanha, que eu não venho dessa narrativa, né? Dessa narrativa de grupos políticos. Então, para mim, eu sempre tive esse impasse, porque a política ela é algo muito que eles complicam muito para que a gente não tenha acesso, né? Então, quando eu tive meu primeiro contato, eu tive esse primeiro susto. E quando eu vejo outras pessoas trans tendo tato, lidando com isso, falando e tudo mais, isso me abrange, eu fico maravilhada, porque é uma coisa incrível, sabe, de se perceber do antes e do agora, tá entendendo? E, enfim, é o que eu digo de dar força, a representatividade, né, que é um termo muito usado hoje em dia. A representatividade, ela importa, ela dá muita força, e eu acredito que a partir dessas manas, assim como uma vez eu fui, virão outras, trazendo pautas muito mais importantes, pautas dos tempos atuais, entende? Eu acho que, enfim, a gente também sempre tem a demarcação de tempo. Ontem eu precisava disso e eu consegui. E hoje eu estou precisando disso e eu vou lutar por isso. Então acho que essa atualidade, essa representatividade, ela demarca muito isso. Entendeu? Eu preciso inspirar que lá na frente outras manas que vão passar por outras situações reivindiquem e lutem pelas situações que elas vão estar vivendo naquele momento. Anastácia, e como que você vê agora essa retomada do governo Lula? Como que você enxerga a retomada do governo Lula para a comunidade LGBTQIA+. Possibilidades de conversa, possibilidades de debates, sabe? O governo Lula, o PT em si, sempre foi um governo muito acessível para a população, né? Então eu vejo que com o governo Lula eu tenho mais abertura para poder lidar com isso. O partido me dá essa possibilidade de conversa, essa possibilidade de escuta, né? Então, basicamente, é exatamente isso. E acho bacana isso de você falar da possibilidade de escuta, né, da possibilidade de diálogo. E como que você vê essa ascensão da extrema-direita para a comunidade LGBTQIA+, né, com Donald Trump ganhando nos Estados Unidos, com tentativa de golpe aqui no Brasil? Como que você vê essa ascensão, inclusive com discursos de ódio na internet, com esses anúncios, né, da Meta para as redes sociais? Como que você vê esse cenário aí para as pessoas LGBTQIA+. É preocupante porque a gente entende que essa parte
do povo, né, eles instigam muito ao ódio, mas também é algo que não... Lógico que faz sua diferença, mas para a nossa vivência não faz tanto, porque a gente já vive nessa sociedade, olha, há muito tempo. Dentro do PT, eu tenho a possibilidade de conversa. Dentro dos espaços que me recebem para me escutar, eu tenho essa possibilidade de conversa, mas eu também não posso mascarar que eu não vivo numa sociedade misógina, transfóbica, racista, homofóbica. Então, eu vejo que é assustador ver esses discursos e essa galera ganhando força. Mas que, no geral, nós, da população trans, população negra, já vivemos disso no nosso dialeto, diariamente. Então eu vejo que não tem esse grande impacto individual, mas numa questão social geral, a gente entende que isso é muito preocupante, porque, enfim, eles vão instigar pessoas a pensar assim como eles pensam, instigar pessoas a fazer assim como eles fazem. Então é muito preocupante me pensar no lugar quanto alvo, né? Mas num contexto individual e geral, para a gente não muda muita coisa. A gente vive isso diariamente. Não sai daí, o Café PT volta daqui a pouco. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Estamos de volta no Café PT, conversando com a multiartista Anastácia Marchelli. E como que você vê a arte, né? Essa expressão artística para combater, né, esses discursos de ódio e também para disseminar a pluralidade, a diversidade? Qual o papel da arte? Você como artista, qual o papel da arte para disseminar essa diversidade? A arte, eu costumo dizer que a arte ela é transformadora, assim como a gente... E sempre faço a analogia do pessoal, que as pessoas transicionam e a arte transforma, e isso para mim junta, é muito único, assim, as duas coisas, sabe? Porque eu tive um início de uma vivência que a sociedade e as situações que eu vivia me levavam a ter uma postura... talvez nem sempre de fato violenta, mas na visão das pessoas sim, porque as pessoas estão sempre acostumadas a ver a travesti, a pessoa preta, submissa, a de fala mansa, a calada, né? E a arte me deu o poder de gritar, a arte me deu o poder de ser imponente, a arte me deu o poder de ser ouvida. Então, eu me vi, né, vindo desse processo de uma pessoa marginalizada que, querendo ou não, dentro das nossas vivências, a marginalização nos leva a ter condutas e a vivenciar isso, porque a gente vive num país que a teoria não se aplica.
né? Então, eu digo que a arte, de fato, ela foi uma ferramenta que me salvou para poder estar viva hoje, para poder estar aqui falando sobre as minhas vivências, falando sobre minhas artes, produzindo minhas artes, porque há 5, 7 anos atrás, eu não tinha expectativa disso, sabe? Então, a arte, ela me devolveu o poder de raciocinar, a arte me devolveu o poder de trocar com as pessoas, ter trocas, a arte me devolveu o poder de ter afeto, trocar afeto. Então, a arte, muito para além de ser aquela coisa dos palcos, das telinhas, né, do microfone, a arte, ela tem um papel muito singular na vida de cada pessoa, assim, que ela acessa, né, e que tem acesso à arte. Então, eu vejo que, de fato, é algo que se precisa investir, porque foi algo que me salvou, e tenho visto tantas vidas serem salvas a partir da arte. Então, para mim, é magnífico, assim. Eu estava vendo nas suas redes, você participando de uma oficina de dança para crianças. Eu não sei se era você que estava ministrando, mas se você pudesse falar um pouco dessa importância das crianças terem esse contato com a arte, com a cultura, o que isso mobiliza, o que isso traz para o futuro, e também com a diversidade também. Bom, essa oficina, eu já fiz umas 3 edições de oficina, porque dentro das minhas pesquisas de dança, a dança afro é um dos meus tópicos. E aí a gente tinha um projeto aqui no Guamá, que é um bairro daqui de Belém, que era o Afrocine, que eles passavam filmes da cultura negra para as crianças da comunidade. E aí dentro de uma das edições eu fui convidada a ministrar uma oficina de dança afro com as crianças. E foi lindo, 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 lindo. Para mim é muito importante, assim, não era a palavra certa, mas importante cabe aí, porque a gente vem, né, de uma sociedade que priva as crianças de entenderem o que é uma mulher trans, entenderem o que é uma travesti. E com a arte, eu tive esse diálogo, tive esse contato com as crianças de uma forma tão branda, assim, sabe? Foi algo tão bom de se explicar, de se falar. E eu digo isso porque eu tenho, enfim, né, crianças em casa, eu tenho meus sobrinhos, meus afilhados, e aí algumas dessas crianças viveram esse meu processo de transição, e aí ter a arte, a dança, com essas crianças da oficina, foi um contato muito natural, sabe? Muito orgânico. Não foi uma coisa que eu precisei sentar e falar, meu Deus, como é que eu vou explicar, como é que eu vou falar? E, na verdade, dentro das oficinas, as crianças nem ligavam para o meu gênero, se eu era homem, se eu era mulher. Elas estavam muito felizes, elas estavam dançando, e eu também estava eufórica, como tem as fotos lá, né? Todas as fotos eu estou com um sorriso daqui para cá, assim, porque é uma troca muito bonita e uma troca muito real, muito sincera, sabe? Então, trabalhar com as crianças, tanto cultura afro, quanto ter essa possibilidade de conviver, não é nem fazer eles entenderem quem eu era, porque eu acho que isso dentro de uma sociedade, eu não preciso fazer uma criança entender quem eu sou. Eu só preciso, enfim, estar em sociedade com essa criança, que essa criança vai saber quem eu sou. Então, dentro dessa oficina, eu tive essa percepção que a arte, para além de tudo, me trouxe essa possibilidade de ter essa troca com eles, sem ter aquele peso do ai meu Deus, pisar em ovos, porque é criança, porque isso, porque aquilo. Tá entendendo? Que bonito o seu relato, né? Porque não precisa explicar, porque não há nada para ser explicado, né? É só vivido, apenas vivido. Sim. E para a gente encerrar, Anastácia, a gente está no mês da visibilidade trans, e eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse mês.
e dessa data, né, que se marca? Olha, eu tenho... Não, acredito que até muitas pessoas vão de contra isso, mas eu sou meio contra. Acho mega necessário que nós temos datas que marquem a luta de um povo, que marquem a história e tudo mais, mas eu não sou trans só em janeiro. Eu não sou trans só no dia 29. É importante? É muito importante. Mas, enfim, a minha história, a minha luta, eu estou vivendo diariamente, 24 horas por dia. Minha vida é uma luta todos os dias. Então... ter esse contato, ter esse olhar por nós durante todo o ano é essencial. Mas a importância do 29 de janeiro, né, do mês da visibilidade trans, é que, de fato, trouxe os responsáveis, vamos dizer assim, as pessoas que deveriam ser responsáveis por iniciativas que debatem nossas lutas, nossas histórias, demarcaram. Bacana. Anastácia, muito obrigada por ter batido esse papo com a gente, ter tomado esse café com a gente, por ter colocado a tua presença aqui e trazido um pouquinho aí da sua arte, da sua presença aqui na TVPT. Eu que agradeço a todos vocês pelo convite, viu? Muito obrigada. Fiquem todos bem. E bora lá que a vida não para. Bora produzir arte, bora fazer cultura. Viva a cultura nortista. E é isso. Maravilha, obrigada, um beijo. Muito obrigada pela sua companhia. Esse foi o Café PT. Bom, segue a gente para não perder nenhuma informação aqui da TVPT. Te vejo no próximo programa.